5. Azul. A cor azul tem uma característica curiosa. Com exceção de sua ocorrência em algumas flores, borboletas e pássaros, o azul não é, na natureza, uma cor real, concreta. Quando pensamos na cor azul, o que é que nos vem logo à mente? O céu azul, as águas azuladas, o azul das sombras nas montanhas nevadas. Ora, nem a neve, nem a água, nem o ar, nem o céu são azuis. A neve é branca, o ar, o céu e a água são incolores. Mas, quando olhamos para o alto, lá está a maior e mais universal massa de azul que existe na Terra. Em uma praia limpa, o que mais chama a atenção é o azul do mar. Existe uma explicação física simples para estes fenômenos. O ar e a água são incolores, entretanto, uma grande porção deles toma a cor azulada porque os raios de luz dessa cor são os que menos se desviam em relação ao observador ao atravessarem a extensão da atmosfera ou do leito do mar. E essa luz, selecionada desta forma, que nos dá a impressão de que a água e o ar são azuis, é ela que se reflete na neve branca, dando-lhe sombras azuladas. A cor das águas também é, em parte, um reflexo da cor do céu. Em dias de atmosfera límpida, o mar é bem azul, em dias nublados, tanto o céu como a água se tornam cinzentos. E como se o mar apenas acompanhasse o que ocorre no espaço, enquanto o céu é a própria origem do azul. Parte 2. Estudo das cores 95. Por tudo isso, o azul foi, no mundo todo, associado ao céu e aos deuses celestiais. Para ver o azul, a pessoa precisa elevar os olhos, afastá-los da terra, das questões vulgares da vida material, e dirigi-los ao ponto mais alto que pode alcançar. O céu é o espaço, o vazio, o infinito, é o não material, habitado apenas por luzes e deuses. No microcosmo, o indivíduo corresponde ao mundo mental, que está no alto, na cabeça, e também fica distante do mundo material, o resto do corpo. É por isso que o azul simboliza tudo que se refere ao mundo espiritual. A cor azul pura somente aparece quando o céu está limpo e sem nuvens. Da mesma forma, o azul puro representa o espírito livre de perturbações. Nas horas de sol forte, o céu fica avermelhado e opressor. Da mesma forma, o espírito puro é abrasado pelo fogo das paixões. Mas, na aurora, o leve tom rosado que clareia o céu lembra apenas o modo como o afeto terno, o amor idealizado pode suavizar a frieza da mente. O espaço é frio e impessoal. Lá não existem seres vivos, apenas espíritos e divindades. O azul, sendo uma das cores mais frias do espectro, quase luz pura sem calor, expressa exatamente a frieza que existe em nós. E a cor da razão, da mente desligada das emoções. A ausência de paixões, de ação, de excitação, esta é a chave para o entendimento dos efeitos físicos e psicológicos do azul. Se tentarmos encontrar um correspondente material para a cor azul em nosso organismo, descobriremos dois componentes que, ao mesmo tempo, estão e não estão lá, dois componentes essenciais, mas invisíveis. O primeiro deles é o ar que respiramos. O ar não faz propriamente parte do organismo, ele é apenas um visitante que transporta substâncias essenciais. Ao entrar nos pulmões, 96 Eneida Duarte Gaspar traz o oxigênio, indispensável para todas as reações químicas do organismo. Ao sair, leva o gás carbônico, utilizado para manter o equilíbrio entre acidez e alcalinidade do sangue dos animais e para a produção de alimentos para os vegetais. Tanto o oxigênio como o gás carbônico são transportados pelo sangue, são viajantes que, ao tentarem se fixar em algum lugar, ao serem absorvidos por uma célula, por exemplo, perdem sua identidade quando se combinam a outras substâncias. Aqui surge, novamente, a imagem do azul, o ar, que só existe no âmbito abstrato, quando tenta materializar-se, deixa de ser azul. Embora o oxigênio seja o gás que todos os seres vivos absorvem do ar para sobreviver, precisa estar diluído em outros gases, pois o oxigênio puro queima os pulmões, como o contato com a espiritualidade pura pode queimar a pessoa despreparada. A quantidade de oxigênio absorvido também interfere no sistema nervoso. Experimente fazer algumas respirações profundas e rápidas, você vai ficar tonto. Isto ocorre porque,
Ao acelerar a troca entre o gás carbônico e o oxigênio, você aumenta repentinamente a acidez de seu organismo e isso excita seu sistema nervoso. Ao contrário, se você respirar bem devagar, acumulará gás carbônico e seu organismo ficará mais alcalino, o que poderá reduzir todas as suas atividades. Esses dois desequilíbrios podem ter suas utilidades. O aumento da quantidade de oxigênio pode tirar uma pessoa de um estado de apatia e estimular o funcionamento de órgãos e tecidos deficientes. Pense na importância disso para a celulite, em que há acúmulo de água e toxinas porque as células do tecido subcutâneo funcionam mal, e para deficiências de várias funções orgânicas. Parte 2. Estudo das cores 97. A atividade mental também é diretamente beneficiada pelo aumento do oxigênio, que desperta as células cerebrais. Este mesmo efeito, por um caminho indireto, pode ser obtido com o aumento da quantidade de gás carbônico. A redução da circulação sanguínea no cérebro é uma das condições responsáveis pela senilidade. Sabe-se que este é um processo difícil de se reverter pelo uso de medicamentos, porque a circulação cerebral tem um sistema de controle muito apurado e dificilmente se deixa influenciar por vasodilatadores comuns. Somente quando o sangue está cheio de gás carbônico é que soa o alarme que manda que os vasos se dilatem, para que o cérebro possa absorver mais oxigênio. Por isso, exercícios respiratórios que deixem o organismo acumular gás carbônico podem ajudar a melhorar o funcionamento cerebral e a prevenir sua deterioração. Chegamos ao segundo componente azul do organismo, a centelha de energia, a corrente elétrica, o fluxo dos impulsos nervosos. Estamos aqui diretamente dentro do domínio do espírito, do imaterial, por meio de correntes invisíveis, que fluem ao longo dos nervos, nosso céu interior, o cérebro, e os deuses que nele habitam, nosso pensamento, nosso espírito, nosso inconsciente, dominam e coordenam todo o funcionamento do mundo inferior, o corpo. Podemos, agora, entender claramente as funções orgânicas relacionadas à cor azul, a respiração e a função nervosa. A respiração afeta duas outras funções. Por um lado, no meio do caminho da passagem do ar, entre a garganta e os pulmões, ficam a laringe e todo o conjunto do aparelho fonador. Do modo como respiramos depende o modo como emitimos sons. O azul é também a cor da 98 Eneida Duarte Gaspar palavra falada. Por outro lado, a qualidade da respiração também afeta, por intermédio da quantidade de oxigênio disponível, a intensidade das combustões no organismo, ou seja, a taxa do metabolismo. Quanto à função nervosa, podemos levar em conta dois efeitos principais. O primeiro é a função consciente da percepção dos sentidos e do pensamento. O segundo é a transmissão de impulsos que se traduzem em movimentos musculares, em ações, conscientes ou não. O azul é a cor da percepção e da vontade, da clareza e da ação. Do ponto de vista energético, o azul está relacionado com o chakra laríngeo. Situado na região da garganta, sua energia se origina dos órgãos dessa região. Aí se situam, em primeiro lugar, o canal respiratório com o aparelho fonador e as estruturas ligadas à mastigação e deglutição de alimentos. Aí estão, também, as artérias carótidas, que levam o sangue para o interior do crânio. É um ponto crucial para o controle da pressão arterial e para a alimentação do cérebro. Um espasmo da artéria pode provocar uma crise de hipotensão ou mesmo uma falha de circulação no cérebro. Na garganta localizam-se, também, a tireoide e as paratireoides. O hormônio da tireoide controla a velocidade do metabolismo. Hipertiroidianos, com excesso de hormônio, são magros, agitados e nervosos. Hipotiroidianos, com falta de hormônio, são inchados, apáticos e com raciocínio lento. O hormônio tireoidiano contém iodo. Por coincidência, o iodo, ao se combinar com açúcares, produz a cor azul. O hormônio das paratireoides, auxiliado pela vitamina D, controla o metabolismo do cálcio e do fósforo, ligados à formação dos ossos e à excitabilidade dos nervos. No hiperparatireoidismo, o cálcio e o fósforo parte 2, estudo das cores 99 são retirados dos ossos e eliminados pelos rins, causando osteoporose, enfraquecimento dos ossos que provoca dores e fraturas, calcificações anormais,
em vasos sanguíneos e articulações, e cálculos renais. No hipoparatireoidismo, há pouco cálcio livre no sangue para atuar sobre os nervos. Surgem tetania, espasmos nos músculos e vísceras, por estímulos mínimos, alterações de personalidade, por distúrbios no cérebro, e defeitos de formação de vários tecidos, pele, olhos, dentes. O plexo nervoso da raiz do chakra laríngeo é formado por nervos e gânglios cervicais e ramos do parasimpático. E responsável pela musculatura do pescoço, que mantém a coluna e a cabeça em posição, garantindo o funcionamento dos órgãos da cabeça e do pescoço, visão, audição, respiração, mastigação, deglutição, fala. Esta descrição das relações anatômicas e funcionais da cor azul permite compreender seus efeitos fisiológicos. Tradicionalmente, o azul é considerado uma cor calmante, analgésica e equilibradora. Com efeito, se lembrarmos de sua relação com o sistema nervoso, por meio das paratireoides, e com a taxa de metabolismo GERA-L, por meio da tireoide, perceberemos que o azul significa, por um lado, uma baixa excitabilidade geral ou localizada, o que o torna útil para o tratamento de dores, espasmos e estados de tensão. Por outro lado, expressa um bom nível de tonicidade orgânica e mental que pode corrigir o risco de depressão por exagerada redução da excitabilidade. Sintomas de falta de azul são todas as formas de rigidez, as articulações enrijecidas, as artérias calcificadas, as eólicas e a prisão de ventre, a respiração custosa, a fala bloqueada, a catarata, a audição difícil, a ansiedade. Sintomas de hipertireoidismo e hipoparatireoidismo. Sem Eneida Duarte Gaspar. Sintomas de excesso de azul são a apatia, a fraqueza muscular, a debilidade óssea, a hipotensão, a falta de energia, a lentidão mental. Sintomas de hipotireoidismo e hiperparatireoidismo. O azul também se relaciona com a capacidade regeneradora dos tecidos, a qual depende da existência de estímulos nervosos locais para que as células intensifiquem sua atividade e se reproduzam mais. Por isso, o azul é usado como auxiliar na cura de ferimentos, queimaduras, inflamações e alterações dos tecidos e órgãos. Como não existem frutas e hortaliças rigorosamente azuis, em geral os alimentos associados a essa cor são escolhidos por aproximação. Mas as funções orgânicas ligadas à cor podem permitir uma escolha mais acurada. As substâncias basicamente associadas ao azul são o iodo, do hormônio tireoidiano, o cálcio, o fósforo, as vitaminas C e D, que permitem a absorção e utilização do cálcio, o potássio, indispensável à absorção do iodo, e o oxigênio, responsável pelas reações de oxidação que produzem a energia necessária ao funcionamento das células. As fontes dessas substâncias são, em primeiro lugar, a reisiração, que fornece o oxigênio, depois, os laticínios, ricos em vitamina D, cálcio e fósforo, as frutas cítricas, laranja, limão, tangerina, e outros alimentos, pimenta, acerola, ricos em vitamina C, que favorece o metabolismo do cálcio, alimentos ricos em iodo, como o inhame, a batata doce, o cará, o agrião, o tomate, a cenoura, a chicória, a batata inglesa, e os produtos ricos em metionina, núcleo ativo do hormônio paratireoide, como as leguminosas, feijões, lentilha, guando, as carnes e os queijos. Os antagonistas do azul são, por exemplo, os alimentos com ácido fítico, grãos de cereais e feijões com parte 2, estudo das cores 101 casca, e ácido oxálico, espinafre, azedinha, que impedem a absorção do cálcio, os nitratos, usados como corantes e conservantes de alimentos, e tiocianatos, abundantes em couve, repolho, acelga, couve-flor e amêndoas, que bloqueiam o funcionamento da tireoide. Por isso, pessoas com sintomas de falta de azul devem evitar esses alimentos ou usá-los em pequenas quantidades e somente depois de deixá-los de molho e eliminar a água de seu cozimento. Entretanto, esses produtos podem ser úteis para pessoas com sintomas de excesso de azul. As relações anatômicas e funcionais do azul explicam seus significados psicológicos. Por um lado, é a cor da razão, da espiritualidade e da alma.
E a cor classicamente usada como tranquilizante auxiliar para criar um ambiente de paz e elevação espiritual pode estar funcionalmente ligado à alimentação, respiração, fala e metabolismo, também pode expressar os significados psicológicos do chakra laríngeo. Conseguir engolir e respirar significa ser capaz de buscar e assimilar aquilo de que se precisa para suprir nossas necessidades. Ter um metabolismo equilibrado significa saber agir de acordo com as necessidades, usando os recursos de que dispomos para criar aquilo de que precisamos. Falar significa ser capaz de se expressar, de se comunicar, de transmitir suas exigências e dar algo em troca do que recebe. Enquanto o amarelo simboliza uma atividade intelectual mais simples, imediata, chamada de pensamento concreto, o azul já representa um nível intelectual mais amplo e elevado, que pode ser chamado de pensamento abstrato. Envolve compreensão da própria posição dentro da coletividade, senso ético, filosofia de vida, centro do Eneida Duarte Gaspar, tomada de decisões, escolha de caminhos de realização, capacidade de criar, de atingir suas metas e de assumir responsabilidades. Do ponto de vista psicológico, o desequilíbrio do azul pode expressar bloqueio da criatividade, sentimento de incapacidade para satisfazer expectativas, culpa e medo dos reflexos das próprias ações sobre os outros. Ou, ao contrário, atitude dependente ou agressiva para obter o que quer, respondendo à hostilidade que sente no mundo com vampirismo. Seja como for, o desequilíbrio do azul sugere dificuldade de perceber a realidade, de tomar decisões e seguir estratégias de ação adequadas para o que deseja realizar. Sendo uma cor intelectual, o excesso de azul indica a frieza da racionalidade excessiva, que pode chegar aos extremos de negar a importância dos aspectos práticos e emocionais da vida e de se é excessivamente crítico em relação aos pretensos defeitos dos outros. Por outro lado, a deficiência de azul representa dificuldade de funcionamento mental e de comunicação, vida excessivamente guiada por emoções primitivas, ligadas ao alaranjado, cor complementar do azul, facilidade em se deixar influenciar por pessoas e acontecimentos, dificuldade de se manter dentro de um caminho escolhido. Do ponto de vista simbólico, o azul está relacionado à iluminação, ao crescimento espiritual e à criatividade. Seus deuses são ligados ao ar, à água e à criação. São os pais celestiais, como Zeus, Júpiter, Urano, Odin, Brahma, Oxalá, os deuses do mar, como Netuno e Poseidon, e as deusas celestes e aquáticas, como Hera, Juno, Nut e Iemanjá, Oxum, Vênus, Afrodite, Ixar, Ator. Suas pedras são a turquesa, a água marinha e outras. Parte 2, estudo das cores 103 gemas azul claras, seus minerais são o estanho e o níquel. Seus perfumes são o eucalipto e o benjoim. O azul é tradicionalmente a cor do elemento ar, cujos símbolos são as lanças e espadas, que representam a agudeza do pensamento, mas, também, é lembrado por nuvens, ondas, ventos, espelhos e cristais transparentes. Sendo a cor de Júpiter, seu dia é a quinta-feira, seu número é o 4 e sua forma geométrica é o quadrado. Seus animais são o carneiro, o golfinho e os pássaros. A melhor imagem para meditar com a cor azul é o céu diurno. Sua atividade é o desenvolvimento da intuição.